E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. 3 matérias para você ficar bem informado e uma, como é que fala assim, o que seria a quarta, não é bem uma matéria, mas sim um aviso, tá? Vou ler a pauta aqui para você ter uma ideia do que vai acontecer nesse vídeo aqui. Aqui, ó, que você vai abrir o IPO dela, o que não é a matéria, seria a oportunidade. Aí eu tô trazendo uma notícia que não é do Japão, tá? Mas vai afetar diretamente o Japão. O que que é? Uma fabricante de baterias para carros elétricos pediu falência lá pro lado da União Europeia. Então, se isso está acontecendo lá, você já imaginou pro lado de cá. Tá? Então, esse tipo de coisa vai afetar? Vai afetar. Porque já dá para ter uma ideia de como está a parte automobilística pro lado de lá. Tá? Porque tem as montadoras japonesas aqui, etc. Né? Se nem os carros elétricos para lá, deles lá, estão fazendo sucesso, como é que se diz? Imagina para importar. Então já sabe que vai afetar, vai afetar. Por isso que eu vou trazer isso para você. Índice de preço do consumidor aqui do Japão em outubro teve um aumento de 2,3%. Por isso que eu falo para você. Se o governo falar para você, ó, a inflação está em tanto. Não, você pode colocar mais 3. Tá? Você pode colocar mais 3 aí para cima ou para baixo, porque o troço está esquisito, tá esquisito. Tá? E as vendas nos supermercados no Japão diminuíram 1,3%. Por causa do quê? Por causa do aumento do valor ali. Se o IPC do Japão subiu 2,3%, você vê que ficou tudo mais caro. Em contrapartida, muita gente não recebeu aumento de salário, ou recebeu aquele aumento muito mínimo. Então, a inflação não está acompanhando, então tem que diminuir os gastos. Se você não faz uma renda maior, você tem que fazer o que? Cortar gastos, senão você se lasca. Tá? Então, vamos começar aqui. Antes de começar o vídeo, me perguntaram sobre o arroz integral que eu tinha comprado. E é esse daqui. Que chegou para mim, tá? Que eu comprei aqui no Facebook. Você vê que é um Koshi Hikari de arroz integral. Saiu menos de 5 mil ienes. Então isso é bacana? Pô, é bacana. Mas é aquela velha história, você tem que dar uma pesquisada, tem que dar uma procurada. Tá igual esse daqui, eles venderam para mim por esse preço, porque ele tinha o combo. Eles fizeram o combo do arroz do Hanai Chizen e esse daqui. Então com esse combo, saiu para mim já com Takeobi incluso, tá? No caso, o frete já incluso da entrega, 12 mil. Por isso que eu falo, você consegue, aí se levar em conta que se eu tivesse comprado no supermercado, além desse valor, eu teria que pagar o imposto, que ficaria muito mais caro. Então dá pra gente conseguir as coisas um pouco mais barato? Dá. Mas você tem que pesquisar, você tem que fazer, como é que faz assim? Ir atrás. Não dá pra ficar fazendo muita firula, senão se você não saber comprar, seu dinheiro não vai render. Aí é aquela velha história. Quando eu posto certas coisas aqui, as pessoas acabam duvidando. Ah, que não dá, que não sei o que. Dá, mas é aquela velha história. A pessoa tem que ir atrás, a pessoa tem que procurar, a pessoa não pode fazer de qualquer coisa. Quer fazer nas coxas? Meu, não dá. Tá? Fazer as coisas nas coxas é pagar por ostentação. Ostentação você sabe que sai caro. Então se você não tiver um padrão de vida bom, você não consegue ostentar. Principalmente hoje em dia aqui no Japão. A não ser que você trabalhe, entre aspas, numa Murata da vida, numa Toyota da vida, ou numa Suzuki da vida aí, que você ganha bastante. Caso contrário, não dá. Principalmente se você quer, como é que se fala assim, investir, se você quer, como é que diz, fazer alguma coisa para o seu crescimento. A minha carteira não vou mostrar ainda, só no último dia do mês. Tá? Mas já vou te adiantar, houve grandes ganhos. Por isso que eu falo para você, se você quer ganhar dinheiro com investimentos, dá. Tá certo? Ó, vou fazer um disclaimer aqui que é a hora que eu vou começar as matérias. E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal. Tá? Deixa seu like ali, ó, clica lá no botãozinho ali. E clica no sininho para você receber as notificações de vídeo aqui do canal. Tá certo? Antes que eu esqueça. Só um disclaimer. Isso aqui não é recomendação de compra. Tá certo? Mas é uma oportunidade.
É aquela velha história, a gente tem que fazer essa advertência, que não é recomendação de compra, até porque tem aquela ideia do tigrinho, das bets, etc. Então, para poder evitar confusão, até mais por questão moral do que jurídica, como eu estava explicando para o Alessandro, a gente tem que dar esse tipo de disclaimer. Tá? Mas aí vai da pessoa, tá certo? Da mesma forma que tem muitos, como é que fala assim, investidores grandes que não dão, como é que fala assim, esse tipo de aviso, eles escrevem na tela, ó, isso aqui não é dica de investimento, mas é uma oportunidade. Por quê? Olha só, a Kioxia, uma das fabricantes líderes mundiais de semicondutores em memória flash, tá, anunciou que vai fazer um IPO, que vai abrir, como é que se fala assim então, seu capital para a Bolsa de Valores, no dia 18 de dezembro. Tá, isso é bacana, porque pode vir com um precinho assim, bacana para você comprar. O foco está em saber se a empresa pode levantar capital através de cotação de investimentos, porque ela quer ganhar dinheiro. Tá? Só que ela está sem grana para fazer investimentos, então ela está abrindo a capital dela. Tá? Se você levar em conta que a Kioxia já foi montada tem alguns anos, quem acompanha o canal que deve se lembrar que quando formou a Kioxia eu postei aqui, tá, no canal. Por isso que eu falo para você, quer ficar sempre bem informado do que está acontecendo? Se inscreve no canal, porque aqui eu dou várias dicas que as pessoas não dão valor. Mas é aquela velha história, é só um youtuberzinho pequeno, tá falando besteira. Mas olha aí, oportunidade. A Kioxia era originalmente uma empresa de semicondutores da Toshiba, mas em 2018 foi adquirida por um fundo de investimento americano e tornou-se independente como pilar de plano de reestruturação administrativa da Toshiba. A empresa foi aprovada para ser listada na Bolsa de Valores em Tóquio há 4 anos, mas a listagem foi sendo adiada devido a incertezas devido à escalada das tensões comerciais entre Estados Unidos e China. Sim, tá? Você viu que Você vê que já tem muito tempo, tá? Que eles poderiam estar ganhando dinheiro e não tá, porque tá ficando aquela incerteza. Chegou uma hora que agora com o Trump a coisa vai piorar. Vai, não tem como falar que não vai. Porque com a taxação que ele falou que ele já vai colocar, isso aí vai ficar tenso pra caramba. Então já que é pra meter o pé na jaca, já mete de uma vez. Tá? Então vamos ganhar dinheiro, como é que se diz. A empresa pretendia abrir o capital dela em outubro, mas foi adiada a fatores como queda nos preços das ações relacionadas a semicondutores. Óbvio. Tá? Então se ele viu que o semicondutor está despencando, se ele colocasse ali, ia dar aquele precinho lá embaixo. Então é besteira. Então espera-se. Né? Aí agora tá indo. Depois disso, a meta da listagem da empresa, né, que ia até junho do ano que vem, mas no dia 22 ela recebeu a aprovação para a listagem e anunciou que vai fazer sua apresentação no dia 18 de dezembro. Tá? Então fica aí, como é que fala assim? Fica a dica, tá? Repito, não é, como é que se diz, orientação para investimento. É uma, como é que se fala assim, uma dica que vai abrir. Então isso aqui é uma oportunidade, tá? Mas não estou falando para você, compre esse troço. Isso vai de acordo com a cabeça da pessoa. Tá? Mas vamos lá, pulando de matéria aqui agora. Ó, escuta só. Isso aqui me chamou muita atenção. 21日、連邦破産法第11条の適用を申請したのは、スウェーデンのバッテリーメーカー、ノースボルトです。アメリカの EV メーカー、テスラの元幹部が設立し、3年前に工場を稼働させましたが、量産体制の整備の遅れや EV 市場の減速などを受け、業績が悪化していました。Vamos dar uma paradinha aqui, né? Para dar uma resumida de início, a Northvolt, ela anunciou, como é que se fala assim, declarou falência, tá? É uma fabricante de baterias da Suécia, né? E no norte da Europa. Entrou com pedido de proteção contra a falência. Olha aí. Então, se pro lado de lá o troço tá ruim, você acha que vai afetar os montadores japoneses? Com certeza. Se nem os carros deles lá estão indo para frente, você já imaginou eles importarem carro
esse tipo de coisa. É complicado? É complicado. Tá? Por isso que eu estou trazendo para você, porque vai afetar as vendas aqui no Japão. E vai afetar as vidas das pessoas que trabalham, como é que se fala assim, em autopeças. Então isso é complicado pra caramba. Olha só, um fabricante escandinavo de baterias para veículos elétricos entrou com pedido no Tribunal dos Estados Unidos, onde está sediado o artigo 11 da Lei Federal de Falências, o equivalente à Lei de Reabilitação Civil do Japão. O impacto do declínio na procura de veículos elétricos na Europa também está tendo um efeito cascata na indústria relacionada ao automóvel. Sim, claro, se não está tendo venda, como é que fala assim, os fabricantes de produtos para carros elétricos vão sofrer. Então, por isso que eu falo para você, e você acha que aqui no Japão não vai ser afetado? Com certeza. Por isso que eu falo para você, já tem um certo tempo que eu já vim falando, se você trabalha na parte automobilística aqui no Japão, será que não é hora de você já migrar para outras áreas, procurar outros tipos de empregos, porque a coisa está ficando esquisita. Tá? Então no dia 21, tá, a Northvolt, a fabricante de baterias na Suécia e no norte da Europa, entrou com pedido de proteção contra a falência. Ela foi fundada por um antigo executivo do fabricante americano de veículos elétricos, Tesla, e começou a operar uma fábrica há 3 anos, mas o desempenho empresarial estava deteriorando devido a atrasos na criação de um sistema de produção em massa e um abrandamento do mercado de veículos elétricos. Então você vê que os veículos elétricos, como é que se diz, já não estão muito populares. Você vê que a China está criando um monte e está inundando os outros mercados com veículos elétricos. Então basicamente você vê que é quase um monopólio ali na parte da China, dependendo do valor. Então você vê que ela, entre aspas, está canibalizando também outros mercados, tá? Então você vê que está prejudicando outros mercados, já dá para você ter uma ideia que sim. Tá? Então você vê que tem uma série de coisas acontecendo. Mas você vê que ele fala que abrandamento no mercado de veículos elétricos. Então você vê que o povo não está procurando veículo elétrico. Dependendo por causa do quê? Preços mais altos no combustível, no caso, para você ficar abastecendo. Porque você vê que já não está muito barato a luz de casa. Imagina você encher como é que vai ser, as baterias de um carro. Tá? Então pode ser que saia barato, pode ser que não saia barato. No bolso da pessoa também. Tá? Então, como é que fala assim? Se os países não começarem a investir em energias limpas, energias, como é que fala assim, renováveis, limpas, vai dar problema. Então esse negócio de carro elétrico não vai vingar, olha só. Em setembro desse ano, a empresa anunciou que iria demitir cerca de 1.600 pessoas na Suécia. Olha só. E explicou que a sua aplicação nos Estados Unidos, onde estão localizadas algumas de suas bases, iria passar por um processo de reestruturação empresarial. Então já dá para você ter ideia que só lá na Suécia 1.600 pessoas iriam ser demitidas. Isso em setembro. Tá? Segundo o fabricante, novos recursos serão arrecadados por meio de aplicações. 245 milhões de dólares, ou 38 bilhões de ienes japoneses, né, serão usados para a reconstrução e eles planejam continuar operando fábricas e pagando salário aos funcionários. Esse fabricante tem chamado a atenção por ser uma empresa que produz baterias na Europa, que depende do fornecimento de países como a China. Então, se a China boicotar ou a matéria-prima para a criação das baterias, essa empresa se quebra. Ela vai se lascar inteiro. Então, se a gente for fazer por análise de investimento, isso aqui é uma empresa com muito capital de risco. Vale a pena dependendo? Não. Dependendo não vale a pena. Você pode comprar como oportunidade para fazer o famoso swing trade, tá? Mas com alto risco, como já deu aqui para entender. Tá? Então é aquela velha história. Vai de cada um nesse ponto. Eu particularmente não investiria, nem como questão de oportunidade. Tá? Até porque eu procuro acompanhar o máximo possível no mercado todos os dias.
Mas eu não consigo, eu não tenho condições, porque meu trabalho não é esse. É diferente de um analista, de uma pessoa que tem todos os monitores, as coisas para pegar, coletar informações, etc. Eu não tenho essa condição. Então isso aqui para mim ia ser muito risco. Tá? Então, pelo menos para minha carteira, isso aqui já não entra. No entanto, à medida que a procura de carros elétricos diminui na Europa, o impacto está se alastrando não só para os fabricantes de automóveis, mas também para as indústrias relacionadas. Sim, tudo que vai para o carro elétrico vai se lascar. Por isso que eu estou avisando. Que aqui no Japão você acha que a coisa também não vai ser impactada? Sim. Se está diminuindo a procura de carros elétricos na Europa, as empresas japonesas que fazem carros elétricos, por exemplo, que vão exportar para lá, não vão. Se vão, é bem pouco. A mesma coisa. Fábricas de autopeça que fabricam peças para esses locais vão ter poucos pedidos. Os pedidos vão cair cada vez mais. Mas acontece, japonês, de empresas aqui no Japão fabricarem peças lá para fora, sim. Muito mais do que você pensa. Tá? Igual quem acompanhou o vídeo que eu falei de uma fábrica, a última fábrica que eu trabalhei aqui no Japão, que ela tinha sede lá no México, ela fazia peças aqui e mandava para lá também. Tá? Então, dá para, como é que fala assim, dá essa complicação? Dá. Muito, tá? Por isso que nós temos que ver realmente onde nós vamos trabalhar aqui no Japão e como é que a coisa está indo. Então a gente tem que pegar essas informações externas que eu sempre trago para você. Você vê que não só do Japão, mas de alguns outros locais eu trago para você, já para você ter uma ideia do panorama geral que pode ser que venha se montando. E nisso vai afetando os empregos das pessoas aqui no Japão, afeta. Da mesma forma que afeta o mercado de ações aqui no Japão também. Você vê que ultimamente aqui no Japão está como é que fala assim, uma montanha russa. Sobe e desce, troça por cima, aqueles gráficos de batimento cardíaco. Tum-tum, tum-tum, tum-tum. Então, gera-se muita oportunidade para ganhar dinheiro no mercado de ações aqui no Japão, no caso, para quem está investindo aqui. Repito, já falei em outros vídeos, vou falar nisso também. Não invisto aqui. Tá? Como eu não tenho aquela pretensão de morar o resto da vida aqui ainda, não vou investir aqui. Tá? Meus investimentos estão nessa parte de ações, estão todos no Brasil. Tá? Mas vamos lá, continuando aqui. Índice de preço consumidor aqui do Japão. Tá? De outubro. Japonês, por que é outubro? Porque é aquela velha história, o governo não quis soltar o mais novo. Tá? Então esse é o que ele soltou. 家庭で消費する物やサービスの値動きを見る先月の消費者物価指数。天候による変動が大きい生鮮食品を除いた指数が去年の同じ月より 2.3% 上昇しました。中でも米類は 58% 余り上昇し、上昇幅はこれまでで最も大きくなりました。 Você viu que ela falou Gojiuhachi, tem Q%. É o preço do arroz, o aumento médio do arroz aqui no Japão. Então aqueles locais que estavam colocando 57% de aumento. Tá mentindo. Tanto que teve um aumento que eu trouxe no vídeo passado, do arroz lá em Hokkaido, e chegou a 63%. Então por isso que eu falo para você assim, tem que se tomar muito cuidado aonde a gente pega informação, o que está se passando, porque tem muita informação aí que está sendo postada pela metade. Tá? Estão postando a coisa pela metade só por questão de conveniência. Então esse tipo de coisa é tenso pra caramba. Pior que quando eu falo esse tipo de coisa aqui, daqui a pouco vem uma enxurrada de crítica. Mas é aquilo. Tá? Porque como eu acompanho, eu vejo o que estão postando também. Só que por que eu posto esse tanto de informação e os outros diminuem para 1/3, 1/4 disso? Porque tá omitindo informação. Com que ideia omite informação? Eu não sei. Com que ganho vai ter isso? Eu também não sei. Tá? Mas você vê que está acontecendo. Até no meio das mídias brasileiras aqui estão omitindo informação. Com que ideia de que ganho? Eu não faço ideia. Mas por que não postam os raios das matérias por completo?
Não coloca a realidade do Japão por completo. Tá querendo esconder a realidade para quê? Para favorecer o quê? Empreiteira, agência para poder ganhar dinheiro junto com conchavo de passagem, com financiamento de passagem? Alguma outra coisa para poder ficar escondendo informação? E informação pública ainda por cima. Só que é aquela velha história. Muita gente vem para cá, mal tem escolaridade. Uns vêm para cá que mal sabem ler, assinar um nome. Estou falando que isso é errado? Não é errado. Mas é aquela velha história, é questão de escolaridade. Então o que acontece? Então, dependendo da situação, há pessoas que têm baixa escolaridade, que não têm interesse em ler esse tipo de coisa, só vê aquilo que os outros passam e não correm atrás. E nisso o que acontece? Passam aquela ideia para aquela pessoa abraça aquilo, achando que é verdade absoluta, e sai replicando isso para os outros locais. Sendo que tem muita coisa que está sendo encoberta. É muito tenso o que acontece aqui em relação à comunidade brasileira. Eu sei que muita gente vai me xingar por estar falando esse tipo de coisa, mas é a verdade. Você vê que muita gente não consegue nem escrever direito. É tenso. Isso quer dizer que ela seja a pessoa, como é que fala assim, seja ignorante? Não. A ignorância nesse ponto é a falta de instrução. Não que ela seja intelectualmente burra. Não. Mas na parte de instrução, sim. Da mesma forma que eu aqui no Japão sou considerado um analfabeto funcional. Eu não consigo ler tudo, eu não consigo escrever tudo da língua japonesa. Né? Então tem muita coisa que nós temos que levar em conta, sim. Então, se a gente quer mudar essa situação, nós temos que estudar. Mas, de qualquer maneira, questão de interpretações ou várias outras coisas, nós temos que... É só com prática e estudo, não tem como. Tá? Aí tem pessoas que, por ter um ego desse tamanho, ela pega um troço desse tamanho que ela acredita que é verdade e transforma para ela. E um troço desse tamanho se transforma em um troço desse tamanho, o que não é nem a verdade. Então nós temos que tomar, como é que fala, cuidado com as coisas, muito mesmo, tá? Nessa parte, principalmente eu tenho que tomar muito cuidado na hora que eu vou ficar passando informação, principalmente assim, questão de matéria. Por isso que eu gosto de ler, eu gosto de colocar essas, como é que fala assim, informações dos vídeos em japonês, já para as pessoas terem noção do que é, para ver que eu não estou mentindo, tá? Omitindo informações, alguma outra coisa. Eu só não coloco o vídeo inteiro porque dá problema em relação ao YouTube. Se o YouTube falasse, não, pode colocar o vídeo inteiro, eu colocava o vídeo inteiro falando aqui. Mas, continuando aqui, olha só. 物価高が続く中、生活に困っている人たちへの取り組みも広がっています。東京墨田区にあるスーパーです。9月に新米が入荷してからも米の価格が例年に比べて高い状態が続いています。こちらの千葉県産房乙女は5キロ2980円。去年の同じ時期に比べ1300円の値上がりです。Pois é, né? Você viu que teve um aumento ali expressivo ali no arroz ali, né? Mas vamos lá. O índice de preço do consumidor aqui de outubro, aqui do Japão, tá? Que mede os movimentos dos preços dos bens e serviços, dos bens e serviços consumidos no Japão, segundo o Ministério da Administração Interna e Comunicações, o índice excluindo alimentos frescos. Vocês viram que eu coloco ali na guia, como é que se fala, comunidades, tá? Vocês viram o preço das coisas que eu coloquei lá, né? Alimentos frescos. Então já dá para você ter uma ideia como é que a coisa tá. Eu bati foto de uma caixa de remédio que eu esqueci de colocar. De um antialérgico, 7.000 ienes, o antialérgico aqui no Japão. Que caixinha antigamente que você pagava 1.500, 1.000, né? 7.000, na hora que eu vi aquilo eu bati até a foto, ó. Eu esqueci de colocar, eu preciso colocar lá depois. Se eu não esquecer, eu preciso colocar na guia comunidade. Então você vê que tem umas coisas assim muito pancadas, os preços das coisas estão subindo muito. Tá? O Ion, por exemplo, aqui de Gifu, lá do estado de Gifu, aqui da cidade de Seki, tava vendendo a loratadina a 7.000 ienes. Eu falei, caceta, meu irmão.
É mais barato você ir no médico, se você tiver a carteirinha do Shakai ou do Kokumin, tá? Do Shakai Hoken ou Kokumin Hoken. Ah, antes que eu esqueça. Teve uma pessoa falando, não, japonês, mas você falou lá no vídeo lá, mas não é o Shakai, é o Nenkin. Mas o Nenkin já está incluso no Shakai, criatura. É igual, diferente do Kokumin, tá? O Kokumin tem o Kokumin Hoken e o Kokumin Nenkin. Se você fizer o Kokumin Nenkin, o Hoken está incluso. Mas se você fizer só o Kokumin Hoken, o Nenkin não está incluso. Mas no caso do Shakai é diferente. O Nenkin já está incluso. Então não há necessidade de eu falar Shakai Nenkin. Não há necessidade. Até porque se eu usar o termo Nenkin, muita gente não vai entender. Isso vai embananar mais a cabeça das pessoas. Mas se eu falar o Shakai, todo mundo sabe. Porque todo trabalhador paga o Shakai. Só que eles conhecem como Shakai Hoken, não como Shakai Nenkin. Então se eu, se eu não falar certos termos, ainda vai continuar certo e não vai embananar o meio de campo. Mas você vê que tem pessoas que fazem questão de ir lá de o troço, né? Mas faz parte da vida. Então, fazendo esse disclaimer, tá? Continuando aqui. Então, segundo o Ministério de Administrações Internas e Comunicações, excluindo alimentos frescos que estão sujeitos a grandes oscilações devido às condições meteorológicas, a média foi de 108,8, numa base de 100, que eu já expliquei, tá? O que é isso? Com um aumento de 2,3% em face ao mesmo mês do ano passado. Destes, o preço do arroz subiu mais de 58% até essa data. E o chocolate também subiu. Por isso é que eu falo que quando soltam certas matérias, o arroz subiu 57%. Aonde? Nós subimos muito mais. Aí coloca só esses valores. Não, para lá, pô. Estão querendo enganar o povo na cara dura, pô. Vamos postar as matérias direito ou não posta, pô. Mas vamos lá. A taxa de aumento foi de 0,1 ponto inferior à do mês anterior, diz a lenda, tá? Setembro, uma vez que os preços da eletricidade e do gás foram suprimidos pelos subsídios do governo. Por outro lado, os preços dos produtos alimentícios continuaram a subir, com os preços dos alimentos, excluindo os produtos frescos, que aumentaram 3,8%, um aumento de 0,7% em face do mês anterior. Dentre estes, o preço do arroz, que teve um aumento de 58,9%, tá? O maior desde 1971, quando foi feita a comparação. Por isso que eu falo que o povo que fica postando, o arroz subiu 57%. Aonde? É aquela velha história, as pessoas pegam a matéria, assim, copia, traduz e cola, não lê. Não sabe nem o que está colocando, só copia e cola. E não procura fazer tipo assim uma análise. Será que isso que eu estou postando está certo? Será que isso que eu estou colocando assim está o correto? Não, só copia e cola, não faz uma análise de situação, não faz uma análise de mercado, não faz nada. Só copia e cola para poder tipo assim, é matéria do dia, copia e cola, pá, vou ganhar dinheiro, pô. Mas aí como é que você fala? Você tá prestando uma desinformação, tá? Em vez de informação, mas vida que se segue, continuando aqui. Eu sei que muito brasileiro vai me xingar por causa disso, mas na verdade seja dita. Dentre estes, os preços dos produtos de arroz aumentaram 58,9%, o maior aumento desde 1971, quando começou a ser feita a comparação. Isso deve-se ter continuação do forte procura do arroz do ano passado. É aquela velha história que eu sempre expliquei. Oferta e demanda. Só que não é só isso. Tá? Não é só a procura. Tem a ideia dos, como é que se fala, dos fertilizantes, que são todos vêm do exterior, etc. Tanto que tem produtores que estavam cortando a compra de fertilizante químico para começar a usar
fezes de galinha, fezes de gado ali, como adubo, tá? Para tentar diminuir o valor. Além disso, o preço do chocolate subiu 19,3%, a carne suína nacional, a carne produzida dentro do Japão, 6,5%, o suco de laranja 29,8%. Tá? Então já dá para você ter uma ideia que a coisa está ficando esquisita pro lado de cá, sim. Se você não tomar cuidado com sua parte financeira, tu vai se lascar. Tá? E venda nos supermercados agora, pulando. Antes eu trouxe o aumento, né, do IPC, do índice de preço, agora são as vendas. O que uma coisa reflete a outra. Por isso que eu já trago tudo engatilhado para você, já fazendo o dever de casa para mostrar para você a coisa mais completa possível. Aí se você vai levar isso aí em consideração de alguma forma ou não, é seu critério. Mas como é que fala assim? O dever de casa está sendo feito. As vendas nos principais supermercados aqui do Japão em outubro diminuíram 1,3% em relação ao mesmo mês do ano passado, devido a muitos dias quentes e às fracas vendas de roupas do outono e inverno. De acordo com o resumo da Japan Chain Store Association, as vendas nos principais supermercados do país em outubro foram de 1.235 trilhão de ienes, com uma queda de 1,3% em comparação do mesmo mês do ano passado, quando se compararam com as lojas existentes. Por que isso? Porque tem lojas que vendem, que fecham. Tanto que a última matéria que eu vi saiu na Asahi, tá? Uma loja da Ito-Yokado fechou. O grupo 7-Eleven lá fechou uma loja da Ito-Yokado. Tanto que eles soltaram até um vídeo na televisão do, como é que fala assim, da gerência, baixando as portas e agradecendo ao público, falando arigatou gozaimasu, e as portas fechando assim, daquele supermercado. Então é menos um supermercado Ito-Yokado no Japão. Então já dá para você ter uma ideia que tem uma série de, como é que fala assim, de falências acontecendo, tem. Tá? Por isso que eu falo para você, principalmente para você que vem do Brasil para cá financiado, toma cuidado com o que passam para você. Não assina contrato de qualquer maneira, por impulso. Pega como é que fala assim, as ofertas de trabalho, entra nos grupos do Facebook ou no WhatsApp, seja lá Telegram, e pergunta, como é que é tal local, como é que é tal empresa, como é que é tal empreiteira. Tá? Pergunte. Aí depois que você tiver uma certa certeza, aí depois você assina o contrato, fecha negócio. Porque depois que você assinou e vier para cá, não adianta chorar nos grupos de Facebook da vida. A empreiteira me roubou, beleza. O que você poderia ter feito por você? Que era no mínimo pedir informação da empreiteira. Se acontecer alguma coisa com você, depois você não adianta chorar. É o que acontece com muita gente. Tá? Que eu vejo acontecer com muita gente. Então, é o mínimo, tá? Que você tem que fazer para se proteger. Você tem o poder de se proteger, sim, mas você, como é que fala? Não pode parar e ficar esperando que esse poder de proteger caia do céu. Você tem que fazer algumas coisas por você. Canso de falar. Para aqueles que se consideram cristãos. Sabe que Deus deu livre-arbítrio. O que significa livre-arbítrio? Livre arbitragem. Arbitrar livremente. Então você vai fazer suas escolhas livremente. Deus não vai escolher por você. Deus não vai intervir por você. Então se você, como ele já fez a lei, ele não vai contra a lei. Você não está vendo Deus colocando a mão lá na Ucrânia, lá Deus descendo na Ucrânia, vocês podem parar de mandar foguete aqui na Ucrânia, que o povo aqui não é para tomar foguetinho não. Você vê isso acontece? Não. Você vê lá em Israel, dito Terra Santa. Eu falo dito Terra Santa que eles falam, aquela parte histórica, Jesus, etc. Tá? Você vê que acontece alguma intervenção divina lá? Não. Você vê que está tendo mortalidade e os cambau a 4. Por isso que eu falo para você,
Não vai muito nessa ideia. Ah, Deus vai fazer alguma coisa. Se você não fizer por você, Deus não vai fazer também não. Então, o mínimo que você tem que fazer é tentar se proteger. Aí quem tem aquela crença no divino sabe que ele não vai fazer para você. Ele vai fazer através de você. O que isso quer dizer? Que você vai dar o primeiro passo, eles vão te seguir. Porque se você não fizer nada, eles não vão fazer nada. Se você fizer alguma coisa para se proteger, eles vão fazer algo para te proteger. Porque você é merecedor daquilo porque você fez algo. A famosa meritocracia. É a coisa que... Não, deixa eu ficar quieto, porque boca calada não entra mosquito. Então tem muita coisa que nós temos que fazer para nós, para nos protegermos. E esse tipo de informação é o mínimo que nós podemos fazer. Da mesma forma que eu falo, para quem vem financiado do Brasil para cá, toma cuidado. Ah, eu vou para uma autopeça, eu vou para uma fábrica de alimento, eu vou a isso, eu vou aquilo. Beleza, não há problema. Mas procure ver muito bem aonde é a fábrica, o que ela faz, qual é o tipo de produção, como é que está a época. Porque se você não fizer esse tipo de coisa, pode ser que dê problema para você. Aquilo que eu cansei de falar. Contratos de trabalho não garantem que você vai ter emprego sempre. Principalmente na situação que o Japão está. Então, se as fábricas acharem, nós temos que cortar gastos, o primeiro que vai rodar são os novatos. E a empresa está pouco se lascando se você tem um contrato de trabalho ou não, um financiamento de passagem ou não. Daí a empreiteira também está pouco se lascando. Por que eu falo esse tipo de coisa? Ela vai querer receber o dela. Você pode sair, assinar uma promissória ali, se comprometendo, mas eles vão querer receber. Tá? Então, falar que eles vão ficar no prejuízo, eles não vão. Porque se eles ficarem no prejuízo, eles vão sujar teu nome. E aí? Tá? Então, por isso que tem muita coisa, nós temos que ser muito sensatos, tá? Antes de fazer qualquer passo. Então, tome cuidado. Japonês, qual que é a sua recomendação? Em tempos de crise, alimentos. Fábrica de alimento. Por quê? Carro as pessoas podem deixar de comprar. Eletrônica as pessoas podem deixar de comprar. Roupa as pessoas podem deixar de comprar. Mas comida elas não podem deixar de comer. Então, geralmente, quando dá tempo de crise, as últimas empresas que começam a ver, como é que fala assim, prejuízo, são fábricas de alimento. Tanto que na época quando que teve o Covid, quando as empresas de alimentos começaram a fraquejar, já era no final do Covid, entre aspas, tá? No final do Covid. Então o que é? Começaram a fraquejar, o Covid já saiu, elas já se reestruturaram. Porque as pessoas não podem deixar de comer. Só que é aquela velha história também. Você tem que ver qual fábrica de alimento você vai entrar. Porque tem fábrica de alimentos congelados, tem fábrica de alimentos para combines, tá? E outras séries de fábricas de alimentos. Então, nem tudo, como é que se diz, é uma boa pedida. Igual, por exemplo, fábrica de alimentos congelados. Tem muita gente que não gosta de congelados. Estão congelados. Ele compra, deixa, fica por muito tempo, dependendo da situação. E nisso entra poucos pedidos. Então tem que se levar em conta tudo isso. Muito. Tem que se levar muita coisa em conta. Só um minuto. Mas vamos lá. Continuando a matéria aqui. Por produto, no caso, alimentos tiveram um aumento de 2,4% devido ao aumento nos preços, não da quantidade. Então você vê que eles venderam mais porque as pessoas têm que comer mais, como é que fala assim, legumes e verduras, só que compraram menos e pagaram mais caro, de acordo ali, tá? Mas vestuário diminuiu 10,6% devido às vendas lentas de outono e inverno, como casacos, devido à contínua alta das temperaturas. Então você vê que fábricas, tecelagens aqui no Japão tiveram menos, como é que fala assim, menos encomendas de roupas por causa desse tipo de coisa.
Então você vê que a temperatura, coisa boba que as pessoas não dão importância, isso afeta muito na sazonalidade. Principalmente quem faz investimentos em ações também. Já cansei de explicar, dando o exemplo do suco de laranja, etc. Mas você vê que isso aqui também afeta. Devido ao aumento prolongado dos preços, os consumidores estão se tornando mais frugais. Eu adoro essa palavra. Né? Estão ficando mais frugais e estão se abstendo de comprar. E o número de clientes está diminuindo em relação ao ano passado. Então já dá para você sacar que as pessoas estão gastando menos. Mitsu Masuda, diretor executivo da Associação de Cadeias de Lojas do Japão, disse na conferência de imprensa: há uma clara sensação de gastar em coisas que vai ser usado e não gastar coisas que não serão usadas. Aquela história do supérfluo. Né? E há uma tendência contínua para conter despesas diárias, como alimentação. Gostaríamos de ter uma esperança para o feriado do final de ano e ano novo, mas não houve impulso de crescimento, então achamos que as coisas serão difíceis. Você vê que o próprio diretor executivo da Associação de Cadeias Lojistas do Japão está falando: achamos que as coisas serão difíceis. Preciso falar mais alguma coisa para você? Né? Não sendo irônico, mas precisa? Por isso que eu falo para você: tome cuidado, por favor. Tá? Tô te trazendo essas informações de antemão que dá tempo para você fazer alguma coisa por você. Tá? Você começar a cuidar das suas finanças, ver ou rever a forma que você vai comprar seus alimentos, ver e rever a forma que você está tendo gastos com isso. Tá? Porque é aquela velha história. Quando eu falo que dependendo da pessoa pode passar o mês com 30 mil ienes, muita gente duvida. 30 mil ienes só com alimentação, tá? Só alimentação. Dependendo dá, mas dá trabalho. Só que muita gente não quer ter trabalho, porque quer viver de Uber Eats, iFood e outras coisas. Aí não dá. Quer ostentar? Não rola. Hoje em dia, ostentação vezes aplicação não dá. Ou é um ou é outro. Tá? Então, se você quer fazer seu dinheiro render, para você poder gastar com outras coisas, ou mesmo fazer investimentos futuramente, você vai ter que cortar gastos, ou vai ter que ter um pouco mais de trabalho fazendo comida em casa e etc. Porque se você ficar sempre pegando comida de fora, vai sair caro, vai sair muito caro. Sai muito caro mesmo. Só para vocês terem um exemplo. Aqui perto da minha casa, eles falam que é casa de congelados, tá? E eu não considero como congelado, mas dizem que é. Tem o supermercado Tatia. O Tatia, ele tá vendendo pacotes de 2 quilos de peito por 1.000 ienes. Olha aí. 2 quilos de peito por 1.000 ienes. Tem locais que você vai comprar que você paga 3 vezes esse valor. Olha aí. Ovo. Tem locais aqui onde que eu moro que eu estou pagando 177 ienes a cartela de ovos. Tem locais que já está chegando a 350 a cartela de ovos. Então você vê que é uma quantidade exorbitante de aumento. Então tem que se tomar cuidado muito. É igual aquela ideia. Tá? Por isso que eu sempre falo para você, estuda para você aumentar seu valor de mercado. Por quê? É igual aquela ideia do exemplo da aguinha mineral. Uma garrafinha de água mineral, basicamente, deveria custar o mesmo em todos os locais, mas não é. Você vê que no supermercado aqui no Japão, dependendo do local, 80 ienes. No supermercado, se você vai no Combine, dependendo é 120 ienes. Dependendo se você vai num show, 300 ienes. Dependendo se você vai num handbike, né, aquelas de do handbike, aquelas máquinas elétricas, 160 ienes, dependendo do local. Então você vê que a mesma garrafinha, ela muda.
Por quê? Depende do ambiente que você está. Mas japonês, como é que eu faço para mudar de ambiente? É você melhorar aquilo que você tem. Se o seu valor é intelectual, você tem que estudar. É a mesma coisa, a aguinha mineral ali, tem aquela aguinha mineral pura e aquela aguinha mineral com essência. Vai ter essência de grapefruit, essência disso, água com gás. Então, dependendo ali, aumenta os valores. Por quê? Por causa daquela essência. Acrescentou algo a mais. E é o que eu falo para você. Quer crescer na vida? Aumente seu valor. Mas como é que você aumenta seu valor? Estudando, agregando informações para você. Mas como é que você vai assim, declara esse tipo de coisa? Com certificação, com diploma. Porque se eu posso falar assim, eu tenho um monte de coisa, mas cadê os diplomas? Cadê aquilo que aufere que você realmente tem aquele conhecimento? Que não é aquele conhecimento, não é só de boca. É a certificação. Tá? Então tem muita coisa que para você mudar de ambiente, poder crescer na vida, etc., você vai ter que fazer alguma coisa por você. Tá? Por isso que eu sempre trago a trindade, tá? Para crescer na vida. Você pode escolher uma das três, ou você pode fazer as três também, não há problema. O que é? Empreender, estudar e fazer investimentos. Porque dá para fazer as três? Dá para fazer as três. Ou você pode optar por uma, ou você pode fazer duas. Tá? Porque tem gente que não gosta de estudar, mas você pode empreender e pode também fazer investimentos. Se você não quer empreender, beleza, eu vou estudar e vou investir. O que muita gente faz também. Tá? Mas tem várias maneiras de você crescer na vida, sim, mas depende de você. Foi como eu falei da ideia do livre-arbítrio. Nada vai cair na tua mão. Você vai ter que ir atrás. A partir da hora que você for atrás, aí para quem acredita na espiritualidade, a espiritualidade vai abrindo caminho, te dando oportunidades para você crescer. Mas o primeiro passo você tem que dar. O que é? Ir atrás e, como é que fala assim, fazer o dever de casa. Mas também é aquela velha história. Você tem que fazer uma pesquisa de campo direitinho do que você quer fazer, aonde você quer fazer. Dependendo se você vai lá no brejo e quer montar uma casa de açaí no brejo, você quer fazer o quê também? O que acontece muito. Dei azar. Montei um negócio, mal apareceu gente no dia da inauguração. Beleza, onde você montou o troço? Então você também tem que criar sua sorte, você tem que se esforçar e ir atrás. Né? Se o consumidor não vai até você, vá até o consumidor. Como que eu faço isso? Você vai ter que dar um jeito. Anúncio é uma boa maneira. Informações é uma boa maneira. Deixar seu produto de uma forma bem clara é uma boa maneira. Precificação também de uma forma bem clara é uma boa maneira. Porque da mesma forma que eu fico puto, muita gente fica puto. Com o quê? Você entra no Facebook, o cara não coloca o preço. Aí fala assim, qual que é o preço disso? Inbox. Pô, isso dá para a impressão que o preço para mim vai ser o preço para o cara ali, se ele gostar do cara vai ser outro, se ele não gostar do cara ali, o preço vai ser outro. Porque se ele joga as claras, todo mundo sabe, é aquele preço para todo mundo. Tanto que no Brasil essa ideia de inbox, ela é proibida. Isso não pode. As informações sobre vendas têm que ser muito bem declaradas. Tá? Da mesma forma, contratos têm que ser muito bem declarado. Tanto que o Japão, ele está pegando muito pesado agora contra as empresas em relação à proteção de freelancers. Porque as empresas não fazem o contrato muito bem declarado. Aí na hora que o freelancer vai reivindicar alguma coisa, a empresa fala, não está no contrato. Entende? Então por isso que eu falo, tem muita coisa que estão tentando passar a perna nas pessoas. E é isso que eu tento abrir os olhos das pessoas praticamente quase todos os vídeos aqui.
trazendo certas informações. E é isso que você tem que fazer na sua vida também. Tá certo? E eu vou ficando por aqui. E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa seu like, clique no sininho para receber as notificações de vídeo aqui do canal. E Maido!